No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais 10 séries no Netflix pra você maratonar na tua casa. O outro vídeo que eu fiz fez muito sucesso, vocês parecem ter gostado muito das minhas dicas de série, então hoje eu decidi trazer mais 10. Sério. Nos comentários eu via muita gente falando assim, por exemplo, nossa, assiste essa, assiste aquela, assiste a outra. Falei, gente, essas eu já assisti. Eu falei, meu, acho que dá até pra fazer mais um vídeo dando mais dicas. E teve muitas outras séries que vocês me deixaram também nos comentários que eu amei e já tá na minha listinha pra ser, tipo, a próxima pra eu maratonar, entendeu? Então, a única diferença entre o outro vídeo pra esse é que essas séries tem algumas que estão completas no Netflix e tem outras que a série ainda não acabou. Então, por exemplo, ainda tá passando, mas tem a maioria das temporadas lá pra vocês verem. Então, espero muito que vocês gostem. Se vocês curtirem esse vídeo, por favor, deixem seu joinha aí pra mim. E também me sigam em todas as redes sociais pra gente ficar mais conectadinho. Eu sou Natália Nakano em todas elas. A série que eu tenho pra indicar pra vocês é Grey's Anatomy. Eu acho que todos vocês devem conhecer, né? Porque Grey's Anatomy é maravilhoso. Raro uma pessoa que não tenha assistido. Mas se você ainda não assistiu, pause sua vida e vá maratonar. Você precisa de relativamente um bom tempo, porque, se eu não me engano, são 13 temporadas que já tem no ar. E deve ter, sei lá, umas 12 já no Netflix. Então, é longa, mas vale muito a pena. Conta sobre a história da Meredith Grey e o mundo dela complexo dentro do hospital. Então, muitas emoções. Não tem como eu começar a falar, mas é uma dinâmica muito boa entre todos os personagens. Só que daí, quando você se apega a um personagem, do nada, a diretora vai lá e mata ele. Daí você fala assim, ó. Mas enfim, daí sempre entra mais personagens legais, enfim, o roteiro muda muito, é tudo muito dinâmico, tudo acontece muito rápido, sempre tem umas tragédias assim no final de temporada que pra quem acompanha desde sempre, era o fim da picada, porque você tava lá assistindo assim, daí do nada acontece um puta de um negócio, explode o hospital e daí você só pode ver o que acontece ano que vem. Então vocês têm, graças a Deus, a oportunidade de não passar por esse nervoso, entendeu? Então pega o Netflix e assiste, maratona, tipo, maravilha. Grey's Anatomy, coloca aí na tua lista e assiste. Outra série, eu queria muito ter falado pra vocês no outro vídeo, mas ela ainda não tinha saído no Netflix. Daí eu fiquei assim, eu tava com boatos que ela ia sair, mas não aparecia. Daí eu falei, não vou falar não vou dar uma dica de uma série que não tá por lá, né? Mas agora ela entrou, gente. DLC, 4 temporadas, maravilhosa, rapidinho, você mata no final de semana aí que vocês não tiverem provas ou as férias aí estão chegando. Se esbaldem com DLC, que é maravilhoso, gente. Eu ainda não superei a minha crush pelo Seth Cohen. Seth Cohen, você ainda está no meu coração. Conta a história do Ryan. O Ryan, ele é um menino mais humilde, assim, veio de um bairro muito violento, essas coisas. O irmão dele, gente, isso aí é no piloto, vocês descobrem tipo, no primeiro episódio, 2 segundos que vocês assistem. Ele é de um bairro super humilde e daí todos os amigos, assim, todo mundo que mora por lá, assim, tem meio que um fim meio trágico, porque ou eles acabam na cadeia, ou eles acabam mortos, ou enfim, a vida dele, tipo, não é boa. Então, daí, em uma noite, o irmão dele levou ele pra roubar um carro. Ideia, ó, bro, gente boa. E daí eles acabam roubando e os dois são presos, só que como ele não tem antecedentes criminais, ele acaba não ficando na cadeia. E daí o advogado, que é o Sandy Cohen, ele é um defensor público, ele vai lá ajudar ele e tudo, fica com dó e meio que... Enfim, se torna tudo uma família só, e daí vocês têm que entender o que é. O Sandy é o pai do Seth Cohen, que vira, tipo, o melhor amigo do Ryan, e os dois são, tipo, irmãos, que é uma dupla, assim, que você pensaria que numa vida real, assim, nunca daria certo, porque eles têm personalidades muito distintas, assim, mas os dois juntos, gente... maravilhoso. Eles têm os paizinhos românticos, claros, que é a Marissa, que como fala? É interpretada pela Misha Barton. E tem a Summer, que é a Rachel Bilson, que, é muito fofa. E daí ela e o Seth Cohen, que é o Adam Brody, que é casado com a Blair de Gossip Girl, daí começa, né? Acho que eu tô viajando já demais. Eles são... Gente, assiste, por favor, assiste, que é muito bom. 4 temporadas aí, vocês vão amar. É muito drama, é uma série dramática, assim, eles têm como base o drama, mas é muito comédia, gente, é demais. Amo DLC, assistam.
Terceira série que eu tenho pra falar pra vocês é The Vampire Diaries, que eu acho que muitos de vocês também conhecem, porque é uma série bem adolescente, assim, aquela coisa quando eu tava no colegial começou a passar. Agora eu já estou na faculdade, mas começou quando eu estava no colegial. E daí tem a Elena, tem o Damon, e pra quem não sabe, a história passa em Mystic Falls e conta a história de dois irmãos, que é o Damon e o Stefan Salvatore. Os dois, eles são vampiros já, sei lá quantos anos, 200 anos, alguma coisa assim. E daí, meio que os dois são apaixonados pela mesma mulher, que é a Elena. Elena, ela é humana, e daí, gente, vocês precisam assistir também, porque é tudo muito místico, tem vampiro, tem bruxo, tem seres humanos, tem muitos... Gente, é muito bizarro, tipo, é muito boa. Tem muita coisa que vai te deixar meio que de queijo caído, assim. Tem também lobisomens, tinha esquecido disso. Enfim, todos os personagens têm características muito diferentes, assim, mas... Gente, é sensacional, vocês precisam assistir também. É que se eu começar a falar demais dessa série, eu vou acabar dando spoiler. E eu não quero dar spoiler pra vocês, porque teve um vídeo que eu fiz de algumas séries aí que eu dei um spoiler sem querer. E daí vocês ficaram muito bravos comigo. São 7 temporadas no total e são todas que já estão no ar. Se eu não me engano, daqui uns meses vai entrar no ar a temporada final, que é a 8ª temporada de Vampire Diaries, que é muito triste, porque eu lembro de... Sei lá, esses fins assim me deixam muito triste, porque, querendo ou não, eu sigo essa série desde sempre, desde que eu sou adolescente. Então, sei lá, parece meio que um fim, assim. Parece que muitas séries que eu costumava assistir quando eu era adolescente, agora, tipo, elas estão acabando, e daí, muito triste. Mas enfim, Vampire Diaries é sensacional, 7 temporadas, cada uma com 22 episódios. Dá pra fazer uma maratona aí, boa. Próxima dica de série que eu tenho pra dar pra vocês é The Originals, que é o spin-off da série do Vampire Diaries. Então, se você não quer spoiler de alguma temporada aí que tem do The Vampire Diaries, pula o The Originals e quando você vê o Klaus aparecendo no Vampire Diaries, você assiste esse trecho do vídeo. Ai, ai. Mas The Originals conta a história do Klaus. Klaus, ele aparece primeiramente, como eu falei pra vocês, no Vampire Diaries. E Klaus, ele é um híbrido, hybrid, não sei como fala em português. O Klaus, ele faz parte da família de 5 irmãos no total, que eles são os vampiros originais, ou seja, todos os vampiros que vieram depois deles seguem uma linhagem de algum dos 5 irmãos. Então tem o Klaus, tem a Rebecca, que aparece também no Vampire Diaries, tem o Elijah, e tem o Finn e tem o Cole. Então cada um deles tem uma característica meio que específica assim entre eles. O Klaus, ele é meio louco, ele é hybrid, ou seja, ele é metade vampiro e metade lobisomem. Daí tem a Rebecca, ela é meio que a irmã, que é meio instinto maternal, mas irmã e brava e poderosa ao mesmo tempo. Daí tem o Elijah ele meio que representa a lealdade, assim, tipo, ele é muito leal e ele é muito democrático. Daí tem o Finn, que não aparece tanto, mas ele é o irmão mais velho de todos eles. E daí tem o Cole, que ele não aparece tanto nas primeiras temporadas da série, só que ele é o irmão meio que fora do controle, assim. Então esse é mais ou menos um resumo aí das histórias. E daí tem também como personagem principal a Hayley. Hayley, ela é uma lobisomem, que também aparece no Vampire Diaries, e ela acaba engravidando do Klaus. Gente, só isso que eu vou falar. Vocês estão entendendo aí que tipo, é muita história pra poucas temporadas. São 3 que tem no Netflix até agora, e a 4ª temporada vai sair agora em 2017. E, gente, é sensacional. Cada temporada é uma mais louca que a outra. Muito bom, vale a pena assistir e vocês vão amar. Outra série que eu acho que todo mundo conhece, porque também é super famosa e agora tá todo um away, porque eles acabaram de terminar de finalizar as gravações, é Pretty Little Liars. Pretty Little Liars tem 5 temporadas no Netflix, cada uma também com uns 20 episódios, assim, mais ou menos, e conta a história de 5 amigas, que na primeira temporada aparecem só 4, e que elas são meio que perseguidas pelo A, que é uma pessoa que meio que tortura a vida delas, e acontecem muitas emoções por aí, mas eu acho que eu só posso meio que falar isso, né? Outra série que eu tenho pra indicar pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar muito, é Once Upon a Time. Once Upon a Time conta de um mundo paralelo entre o nosso mundo, nosso planeta, e o dos contos de fada. Então, eles estão presos numa cidade que chama...
Bom, enfim, eles estão lá e daí todos os personagens de histórias, assim, de conto de fada, a Bela Fera, Branca de Neve, a Bela Adormecida, Cinderela, Pinóquio, Sítio Down, sei lá, tem muitas séries. Eles vivem meio que todos nessa cidade, só que ninguém lembra o que eles eram na Terra dos Contos de Fada. Então eles vêm pra cá por um feitiço, assim, e eles não lembram de nada. Eles não lembram de absolutamente nada. E aí conta a história da Emma, que a Emma Swan, ela é uma detetive, enfim, a personagem principal, ela é a Branca de Neve, e daí vocês acabam vendo que elas vão dando flashes, assim, pra você entender quem que é quem na história, do mundo que eles eram antes do Conto de Fadas pro mundo que eles estão agora e o que eles representam. E se você conseguir ver, assim, eles meio que, mesmo estando em outra terra e não reconhecendo quem é quem, eles meio que continuam se atraindo pelas mesmas pessoas, o que é muito bonitinho. E, gente, é conto de fadas, é uma coisa fictícia, é uma coisa pra você se sentir leve assistindo. Então, acho que vocês vão gostar muito. É uma série muito boa. E tem 5 temporadas agora no Netflix e contando. Ainda, tipo, não acabou. Entrando agora na onda das histórias em quadrinhos, super-heróis e etc, eu tenho alguns pra falar pra vocês. O primeiro deles foi um que eu assisti sem querer, mas que eu adorei, que foi Demolidor. Tem na Netflix. Gente, sério, eu acho que eu matei essa série no final de semana. Não me julguem. Conta a história do Demolidor. Que quem não sabe, o cara é muito foda. Ele sabe muito sobre artes marciais. E o cara é cego. Só isso, gente. Eu acho que é só isso que vocês precisam saber. E tipo, é sensacional. Vocês vão curtir pra caramba. Se eu não me engano, tem 1 ou 2 temporadas no Netflix, cada uma com acho que 10 episódios, 12 episódios no máximo. Então é rapidinho, você assiste assim, ó. Outro super-herói que eu amo é o Arrow. Arrow lançou já faz muito tempo e tem já várias temporadas no Netflix, mais especificamente 3 temporadas, e conta a história do Arrow, que ele é o Oliver Queen. Oliver Queen é um milionário mimadinho que, enfim, um daqueles milionários mimadinhos que só sabem gastar o dinheiro do papai e ficar tudo bem, sabe? Só que daí ele acaba se perdendo da família inteira e acaba caindo numa ilha deserta, assim. Ele participa de um naufrágio, não vou falar como que aconteceu porque isso é spoiler. E daí fica desaparecido, assim, por muitos anos. E daí ele acaba voltando uma outra pessoa. Daí o cara aprendeu a lidar com artes marciais, ele volta com 300 mil cicatrizes, com um corpo, né? Pesquisem aí quem é ele que vocês vão entender o que eu tô falando. E ele acaba voltando pra cidade dele com a intenção de vingar o pai dele, porque o pai dele também morreu junto com ele. Ele vem com a intenção de fazer essa vingança, assim, tipo, colocar todos os pinguinhos no is e defender a cidade dele. Então, é uma história muito legal, tem muita ação e muito bom. Daí a outra série que eu tenho pra falar pra vocês também é um spin-off que veio do Arrow, que é o The Flash. Então as histórias, às vezes, elas se cruzam, assim, o The Flash com Arrow. E é muito legal, assim, de se ver. O The Flash conta a história do Flash, que é um cara super rápido, assim, que ele acabou conseguindo esses superpoderes sem querer. E ele é muito diferente do Arrow. O Arrow, ele é aquele cara mais experiente, mais assim, tipo, não, você deve seguir essa linha aqui porque eu falo que você deve fazer isso. O The Flash, ele é molecão, ele é tipo nerdão, assim, sabe? Ele é muito inteligente, assim, e ele acaba sem querer se tornando o The Flash. E ele é todo molecão, ele tem um jeito engraçado, assim, de lidar com as situações, assim, então fica não uma série tão séria como o Arrow, mas se torna uma série mais cômica, assim. E daí ele tem os amiguinhos dele, super nerds também, que ajudam eles a lidar com os superpoderes. E as histórias também são muito boas. Se eu não me engano, tem 2 temporadas no Netflix também, e eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Uma outra série também que eu gosto muito de assistir, essa não é tão conhecida, então acho que poucos de vocês podem conhecer, entrou no Netflix recentemente, que chama The Fosters. The Fosters tem 2 temporadas no Netflix e conta a história de uma família não tão
comum, assim. A família, ela é composta por duas mães. Então tem uma que é policial e a outra que ela é diretora de uma escola. E a mãe que é policial, ela já teve um outro casamento, que era com um homem, e ela tem um filho. Esse é o único filho que tem uma relação de sangue com as mães. Elas acabaram adotando gêmeos quando eles eram bem pequenininhos, que é a Mariana e o Jesus, que por sinal é o menininho que interpreta o irmãozinho mais novo da Alex em Wizards, Os Feiticeiros de Waverly Place, que é com a Selena Gomez, caso vocês queiram uma referência, assim. Então, tipo, é uma família nada convencional, e daí já tem um filho biológico, 2 filhos de coração, e daí eles acabam meio que, o começo da história conta a história da Kelly, que ela vai ser meio que adotada pela família deles. Então, daí vem todo um drama, assim, de relacionamentos entre os irmãos e nova irmã, namorados, e conta a história, assim, de adolescentes, que é muito legal. Essa série é bem mamão com açúcar, assim, bem família, bem risadas, bem carismático, assim, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, acho que pra esse vídeo é só. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas 10 diquinhas de mais séries pra você maratonar no Netflix. Eu amo essas séries e eu acho que são dicas boas, assim, pra vocês que querem assistir mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem vários joinhas aí pra mim, porque eu amo séries.